Olá pessoal, sou Jacques Reolon. Vamos falar um pouco hoje sobre despesas indiretas nos contratos de gestão e central de compartilhamento de custos. Qual é a ideia de central de compartilhamento de custos? É tornar menos onerosos os contratos de gestão, trazendo benefícios para a administração pública e para a organização social que está executando o contrato. Então vamos lá. Sempre que eu vou executar um contrato, eu tenho custos diretos e custos indiretos. Custos diretos são aqueles que estão diretamente atrelados à execução do contrato. Então, por exemplo, eu vou construir um muro. Nesse muro, o que é custo direto? Custo direto é o tijolo, a argamassa, o ferro. São aqueles custos que eu vou apropriar na execução do contrato. E quais são as despesas indiretas? São aquelas que não estão diretamente relacionadas com a execução, ou melhor, não compõem o custo daquele produto, mas quem vai executar o contrato, ele incorre naquele custo. Por exemplo, em obras e serviços de engenharia, eu tenho despesas indiretas relacionadas à administração central, ou seja, todas aquelas despesas que eu tenho para executar obras relacionadas com a minha sede, a parcela da minha sede que está sendo utilizada para a execução do contrato, né? Então, despesas indiretas também existem no contrato de gestão. Que tipo de despesa indireta eu tenho num contrato de gestão? Por exemplo, um contrato de gestão para operacionalização de uma unidade de saúde. Eu tenho como custos indiretos a locação do prédio sede, a parcela do prédio que é utilizada para abrigar o pessoal, o equipamentos que está executando aquele contrato. Eu tenho, por exemplo, a parcela de recursos humanos, o pessoal da contabilidade, do financeiro, da administração, que está sendo utilizado para a execução daquele contrato de gestão. Eu tenho, por exemplo, a energia elétrica que é utilizada para a execução daquele contrato de gestão, a internet, banda larga, telefonia, locação de veículos, ou seja, eu tenho uma série de despesas que as organizações sociais incorrem para a execução do contrato de gestão que não estão diretamente vinculadas, não compõem o preço do produto que ela entrega à administração pública. Então essas despesas, elas não podem ficar sem ser pagas à organização social, mas elas podem também ter um custo melhor dimensionado, de uma forma mais inteligente, mais eficiente, que vai trazer resultados melhores tanto para a organização quanto para a administração, ok? Então, essa questão de custos indiretos, se há o pagamento desses custos ou não, isso é uma discussão muito antiga. Os convênios previam o pagamento de taxas de administração, até que vários tribunais de contas bloquearam o pagamento da taxa de administração. O entendimento era que a taxa de administração é um valor fixo, ela não reflete os custos diferenciados que eu tenho com cada insumo. Então eu tenho um insumo com um custo maior, outro menor, e uma taxa de administração é algo linear. Então a taxa de administração não seria uma boa métrica, né, para realizar esse tipo de pagamento. Essa discussão evoluiu e na esfera federal foi editada a Portaria Interministerial 127/2008, depois veio a Portaria 507/2008, isso em termos de convênio, né, que guarda correlação com os contratos de gestão, pois eles têm uma natureza jurídica similar aos dos convênios. Então, nessa Portaria 127/2008, se estabeleceu que até 5% das despesas administrativas, 5% do montante destinado ao convênio poderia ser utilizado para pagamento de despesas administrativas. Justamente as despesas indiretas, que nós estamos falando agora das organizações sociais. Locação de prédio, de veículos, pessoal, contabilidade, financeiro, internet, energia elétrica, essa série de despesas.
Esse valor depois foi alterado pela portaria 507 de 2011, passando para 15%. Qual era a regra? Quando que eu poderia dispor desse valor, dos 5% e depois dos 15%? Quando a despesa tivesse prevista no plano de trabalho, e contrato de gestão tem plano de trabalho também, quando essa despesa tivesse correlação com a execução do objeto, não é? No caso de um hospital, ela tem que ter correlação com o que está sendo executado no contrato de gestão naquele hospital. No caso de uma entidade de ensino, ela tem que ter correlação a despesa com o contrato de gestão naquela unidade de ensino. Então, essas eram duas regras. E depois, em decorrência da jurisprudência, alguns tribunais de contas incluíram também que essas despesas teria que se verificar se elas não estivessem sendo pagas por outra fonte de custeio, ok? Então, eram essas três regrinhas básicas para essas despesas indiretas administrativas serem pagas com recursos de convênio. E no mundo dos contratos de gestão? Alguns bons exemplos, algumas boas práticas de gestão por aí. Em termos de lei, por exemplo, o Estado de Goiás ele possui uma lei de 2005 que prevê que até 3% do contrato de gestão ele pode ser utilizado para pagamento dessas despesas indiretas. No nosso entendimento, 3% ainda é um valor não suficiente e fixar um valor ela é uma métrica que às vezes traz algumas dificuldades. Então o ideal era que cada contrato de gestão, no plano de trabalho, depois de uma avaliação da fase de planejamento, se fixasse para aquele contrato de gestão específico qual seria o teto das despesas indiretas para serem pagas com recursos oriundos do contrato de gestão, ok? Agora, qual é a ideia que a gente gostaria de discutir aqui, que nós gostaríamos de discutir com vocês? A criação de centrais de compartilhamento de custos. O que são centrais de compartilhamento de custo? É uma forma eficiente, moderna, de propiciar economicidade para a administração e facilidade de execução de serviços para as organizações sociais. Então, por exemplo, uma organização social que faz a gestão de vários hospitais, ela teria uma central de custos, uma central onde ela faria todas as contratações, obras, serviços, onde ela faria toda a contabilidade de todos os contratos de gestão, ela teria pessoal alocado para cuidar de todo o financeiro, de toda a administração, e essa central, onde não haveriam custos redundantes, ela alocaria a parte da despesa administrativa devida em cada contrato de gestão. O que se vê por aí, às vezes, é que a administração pública está tendo prejuízo porque algumas despesas que estão em um contrato de gestão, elas são cobradas na sua totalidade dos outros contratos de gestão, às vezes na mesma localidade. Então, por exemplo, eu poderia ter com compartilhamento de custos uma organização social situada num ente federativo que prestasse serviço, executasse contratos de gestão em vários outros estados, por exemplo, compartilhando custos de uma forma mais econômica e mais eficiente. E isso, de longe, não é quarteirização de serviços. Isso é uma forma eficiente, moderna e flexível, como exige a Lei de Organizações Sociais, ou como exige essa estrutura, essa formatação jurídica das organizações sociais. E vejam só, compartilhar custos significa reduzir despesas para a administração, aplicar recurso na atividade fim, e não na burocracia administrativa que encarece e torna mais onerosos esses contratos. Então fica lançada aí a ideia, pessoal, de utilizar nas organizações sociais centros de compartilhamento de custos, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.